nosso modo de ver, a serem considerados nessa perspectiva de um projeto de desenvolvimento de longo prazo. Quais são esses 3 elementos? O primeiro elemento está associado à nova riqueza que vem ganhando dimensão, que é a economia do conhecimento, que vem no bojo da transição da sociedade urbana industrial para a sociedade pós-industrial e, ao mesmo tempo, alimentada cada vez mais pelo trabalho imaterial. No Brasil de hoje, 70% dos pós-trabalhos gerados já estão associados ao trabalho imaterial. Isso é uma nova classe trabalhadora, isso é uma nova realidade, porque o trabalho imaterial é algo que vem sendo realizado não apenas e tão somente no local específico, como era nas fábricas, nas fazendas, mas cada vez mais esse trabalho imaterial, o trabalho nos serviços, representa a possibilidade de realizá-lo em qualquer lugar, em qualquer horário. Isso exige um repensar, inclusive, sobre as normas de proteção e de regulação do trabalho. Com as novas tecnologias de informação, se realiza o trabalho em qualquer lugar, se leva o trabalho para qualquer lugar. Isso tem, nesse sentido, um debate muito longo, mas não há dúvida, não é, que o ativo que sustenta essa expansão econômica, a expansão das forças produtivas, é o ativo vinculado a essa economia do trabalho imaterial. Isso não significa dizer que a agricultura, que a indústria deixem de ser importantes, continuarão sendo importantes, porque são as bases, inclusive, que estabelecem que tipo de trabalho imaterial se tem. Um país que tem uma indústria fraca, uma agricultura residual, possivelmente terá parcelas significativas dos serviços, do trabalho assentado nas atividades pessoais. País que tem uma base industrial, uma base agrícola importante, terá mais serviços de produção, serviços melhor remunerados, serviços que permitem conectar conhecimento com ocupação. Então, esse é um primeiro aspecto a ser ressaltado. Estamos falando de uma coisa nova. Uma coisa nem tão nova, porque já tem dos anos 50 do século passado, mas está ganhando dinamismo e está preponderando do ponto de vista da produção e do trabalho. O segundo elemento que eu quero ressaltar é do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. O companheiro que está passando aqui, passa, acho uns 3 slides aí, que mostra um pouquinho a questão dos biomas no Brasil, a realidade... Aqui. Esse é o Brasil olhado do ponto de vista dos biomas, do ponto de vista do tema ambiental, da sustentabilidade ambiental. Não podemos pensar o Brasil do ponto de vista de um desenvolvimento que seja apenas e tão somente olhando as realidades regionais, a sua geografia estabelecida pelo horizonte legal dos estados, dos municípios. Nós temos, na verdade, um bioma, condições ambientais que são muito diferentes, olhando o país continental como um todo, mas, ao mesmo tempo, que conecta, do ponto de vista da geografia, não apenas espaços a partir definida por estados, mas por regiões de novo tipo. Esse é um aspecto, a questão ambiental é fundamental, porque nós não poderemos mais imaginarmos que o nosso desenvolvimento se dá repetindo o passado, imaginando que a sociedade dos próximos anos seja a sociedade assentada num padrão de produção e consumo altamente degradante, como temos atualmente. Essa alteração desse padrão de produção e consumo, que degrada o ambiente, implica, na verdade, um processo de inovação tecnológico muito importante, que altera o uso dos recursos materiais, que permitam justamente produzir sem ser de forma tão degradante do ponto de vista da sustentabilidade ambiental. A se manter o que temos hoje para os próximos anos implica, na verdade, por exemplo, uma alteração brutal no uso dos recursos hídricos e a capacidade de produção alimentícia. Para dar um exemplo do que eu quero dizer, dos efeitos climáticos da manutenção do que temos hoje em termos de produção e consumo, é que, por exemplo, o café, o Brasil é um dos principais países produtores de café, a se manter as mudanças climáticas, a produção de café somente poderá ser realizado aqui no Rio Grande do Sul. As demais regiões que produzem café, como São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, entre outras, deixarão de produzir o café. Então, esse é um tema da maior importância, que veio muito recentemente e não pode ser colocado em segundo plano. O terceiro ponto que eu quero tratar, que, na verdade, como são os marcadores de uma perspectiva de desenvolvimento
para o Brasil, passa para o próximo transparência, que é, na verdade, a mudança demográfica do país. Esse é um outro aspecto importantíssimo que nós não podemos deixar de levá-lo em consideração. Ganha dimensão no desenvolvimento dos dias de hoje o território, porque o território passa a ser estratégico para um mundo que tem brutal escassez de terras agriculturáveis, escassez de água, né? Mas também o povo, a questão do povo, a questão da demografia. O que está demonstrado aí é justamente algo que se projeta para os próximos anos. Nós, de maneira geral, fomos acostumados a reconhecer que o Brasil, a cada ano que se passava, aumentava a sua população. Era o país do futuro, portanto, o país dos jovens. Não é? Bem, não é essa a realidade que nós estamos identificando. Não é? Em primeiro lugar, pelo fato que nós, segundo as projeções dos demógrafos, chegaremos em 2030 com a maior população brasileira, que seriam 207 milhões de brasileiros. Há 10 anos atrás, os demógrafos projetavam 240 milhões de brasileiros em 2030. Agora já são 207 milhões. E, a partir de 2030, nós entramos numa fase de redução absoluta da população, o que significaria chegarmos em 2040 com não mais 208, 9, mas com 205 milhões de habitantes. 207 em 2030, 205 milhões em 2040. Interessa ao Brasil conter a população? O tamanho do mercado interno é dado pelo tamanho da população. Evidentemente que, no capitalismo, pessoas não são igual a consumidores. Precisa ter renda para ser consumidores. Mas esse tema está sendo colocado em segundo plano e imaginamos que ele é estratégico na definição do Brasil. Um país continental que tem a sua população basicamente concentrada na área ainda litorânea, que tem um oeste, um norte, um centro-oeste com baixa densidade demográfica, interessa termos um país de 207 milhões? É algo a ser conhecido e discutido. Outro aspecto relacionado à questão demográfica, não é o processo brutal de envelhecimento dos brasileiros. Em 1992, nós tínhamos 34% dos brasileiros com até 15 anos de idade. Em 2008, nós temos 24% dos brasileiros até 15 anos de idade. Em 2030, possivelmente, teremos menos de 12% dos brasileiros com 15 anos de idade. Isso é uma mudança dramática nas nossas políticas públicas. Não será mais a ênfase na educação primária, não será mais uma ênfase em saúde infantil, serão outras ênfases. Outro ponto importante, não é o processo, inclusive, de mudança de cor dos brasileiros. Nós já somos hoje um país de negros. E seremos, em 2030, 70% dos brasileiros negros. O que representa isso? Quando a gente sabe que no nosso país, embora isso esteja mudando rapidamente, mas ainda os pobres concentram-se na população de cor negra. Outro aspecto a ser relacionado, e o principal fator dessa mudança, é a queda na taxa de fecundidade das mulheres. Em 92, cada mulher tinha, em média, 2,8 filhos. Hoje, as mulheres têm 1,8 filhos. Daqui a 20 anos, as mulheres terão 0,9 filhos. Estamos diante da maior revolução sexual já vista. Tivemos, nos anos 60, aquela revolução contraceptiva, não é? Que permitiu que, de maneira geral, se descolasse o sexo da reprodução. A mulher, até então, tinha um papel quase que exclusivamente de reprodução. Há 100 anos atrás, os brasileiros viviam 34 anos de idade. Uma mulher que vivesse 34 anos de idade deveria ter tido entre 15 a 20 filhos. A sua possibilidade de presença no mercado de trabalho era mínima. Nos anos 60, com a revolução contraceptiva, nós vamos ter o quê? Um descolamento, então, da reprodução do sexo. Nos anos 70, a revolução sexual, que é, na verdade, o descolamento do sexo do casamento. E hoje nós estamos diante de uma revolução que é o descolamento da reprodução do sexo. Não precisa ter mais sexo para a mulher ter filho. Tá certo? E o último descobrimento em laboratório do